Oi, Bruna, tudo bom? Tudo bem com você? Tudo jóia. Se apresenta para a gente, Bruna, falar onde você mora, a sua idade, o que você faz. Conta um pouquinho de você. Eu sou a Bruna, eu sou aqui de São Paulo, eu tenho 19 anos e sou estudante de Relações Públicas. Relações públicas. Então, tá bom. É, Me conta por que você procurou a gente? O que estava acontecendo? Eu estava no processo da autoescola, fazendo, né, as provas, as aulas, e eu estava me encaminhando para o final do meu período para conseguir tirar a carteira, né? Porque a gente tem um ano para isso. Só que por conta da correria da faculdade, do meu estágio que estava muito intenso, eu não conseguia ter tempo para ficar remarcando a prova o tempo todo e fazendo aulas para melhorar. Até porque o meu maior dificuldade ali na hora era o meu psicológico, a minha ansiedade, meu nervoso, até Quantos lembrando, né? exames você repetiu? Eu passei no sexto, então eu repeti Você 5 passou vezes. no sexto, então foram 5. Tá. Sim. E quem falou para você que o problema maior estava com a sua cabeça e não com a técnica? Eu sentia muito isso na hora da prova mesmo, porque a perna começa, né, a tremer, você começa a tentar repassar tudo que você precisa fazer, aí você pensa em todas as possibilidades que podem dar errado, o que pode acontecer que você vai ter que lidar ali. Então, eu percebia mesmo, e conforme eu fui fazendo as minhas tentativas, eu fui fazendo aulas antes delas, em alguns casos, e aí o meu instrutor, a gente fazia exatamente as coisas que seriam necessárias para a prova e falava, meu, você sabe fazer, você entendeu o passo a passo, a técnica, agora é você contra você mesma, né? Você que está se atrapalhando. Então é tentar manter a calma, por mais que seja uma situação ali que é muito difícil você estar calmo. Então foi algo meu e dos meus instrutores também. O que você acha desse exame do Detran? Eu acho que ele é um teste além da habilidade, ele é um teste psicológico totalmente. A gente ali tá numa situação que ela é feita para ser desconfortável, na minha visão. Porque a gente chega numa rua onde você não tem onde sentar, não tem um banheiro, não tem onde comer, não tem onde beber água. É você e a calçada. Você vê um monte de carro de autoescola, um monte de gente indo fazer o exame. Você fica vendo as pessoas entrando no carro, saindo e às vezes parando ali no meio, porque já deu alguma coisa eliminatória, a pessoa tem que sair do carro ali naquela situação mesmo e descer a rua. Aí você vê um monte de gente chorando, você vê gente comemorando. Então, é uma situação que você é botado à prova no seu psicológico. Eu acho que muito mais no seu psicológico do que na técnica mesmo. Tá. Eu costumo dizer que esse exame é um show de horror, É né? mesmo. Você percebeu, eu já percebi em alguns clientes nossos, que quanto mais você repete, mais o exame fica aversivo, mais o medo, a ansiedade cresce para fazer. Como é que foi para você? Como é que foi no primeiro exame e nos outros? O primeiro exame eu estava nervosa por ser o primeiro, não sabia como era a rua, o que eu poderia enfrentar, exatamente como era a situação da prova. Por mais que eu já tivesse conversado com gente que já fez, é diferente quando você tá ali na situação. Que a gente escuta, né? Ai, tem gente que é brava porque nem coloca o cinto de segurança. Aí você fica, como é que a pessoa não põe o cinto? É coisa básica. E aí você chega lá e você falava, caraca, é real, tipo, o psicológico ele tá assim, péssimo. Você realmente esquece das coisas mais básicas. E aí o meu primeiro exame, ele foi bem pior do que eu achei que seria. Eu me preparei psicologicamente para todos os cenários ruins, tudo que poderia acontecer, né? Eu e minha ansiedade falando. E quando eu cheguei lá, eu nem saí com o carro. Eu não engatei a primeira marcha, o carro foi para trás, e na hora que eu fui tentar recomeçar, o carro já estava engatado. E aí a examinadora falou que eu estava já eliminada. Foi uma grande frustração, porque eu nem consegui testar o percurso. E eu nunca imaginei que isso poderia acontecer, porque nunca numa aula
essa situação me foi colocada, né? Eu não passei por isso. Então foi bem decepcionante, eu fiquei muito mal. E acabou que para as outras isso já me deixa nervosa. Falei, caraca, Aí a ansiedade aumentou. sim. Porque muita gente fala assim: ah, quando você repete é bom, porque aí você já sabe como é, tal e coisa. Você acha que isso funciona ou só fica pior cada vez que repete? Eu acho que eu acho que pior é porque você fica com medo de cometer os mesmos erros que você cometeu na outra. Então você fica muito pensando nisso, ai, não quero que isso aconteça, tem que evitar isso, e às vezes você pode acabar esquecendo uma outra coisa, porque estava tão focado em não errar aquela parte do percurso. Então eu acho que, por mais que algumas pessoas possam sentir, tipo, já passei por isso, eu sei o que eu tenho que fazer aqui nesse pedaço, eu acho que você vai se sentindo cada vez pior. Quanto mais você tenta, mais você fala, caraca, eu não consigo, já tô aqui fazendo, no meu caso, né, a quinta, sexta vez, eu não passo dessa etapa, tipo, o que está acontecendo? Então, acho que acaba indo para um lugar muito de vergonha, de frustração, que eu acho que acaba piorando o nosso estado mental ali para fazer. Você acha que o fato de ser online prejudicou em alguma coisa? Não, na verdade, para mim foi maravilhoso. Por conta da minha rotina, eu chegava em casa por volta das 7, 7h30. Então, se eu tivesse que fazer uma consulta numa clínica real, eu teria que ir até o espaço, que deixaria até mais tarde, para eu voltar para casa e ter que jantar, tomar banho, fazer minhas atividades da faculdade, porque eu ainda tinha demandas. Então, ia ter sido, acho que, bem pior se fosse presencial. Por mais que eu goste da terapia presencial, eu acho que a online acaba otimizando o tempo para a gente conseguir lidar com as outras coisas da vida. E o que você acha que foi o diferencial que a terapia te trouxe? Que a Andrea te trouxe? Qual foi o diferencial? A Andrea, para quem está nos assistindo, é a psicóloga especializada em medo de prova do Detran, que atendeu a Bruna. Qual foi o diferencial? Primeiro que ela começou falando comigo não só da autoescola, mas da minha vida em geral, né? Todas as emoções que eu estava sentindo aí com as demandas da faculdade, do estágio, como estava tudo muita pressão, assim, eu comigo mesma. E aí ela foi me ajudando a lidar com isso, me dando algumas técnicas para o meu dia a dia, para eu controlar essa minha ansiedade, essa vontade de perfeccionismo, de meu Deus, tenho 500 coisas para fazer, vamos fazer uma coisa de cada vez. Ela foi me ajudando nisso. E aí, mais para frente, quando eu dei uma acalmada nesse setor e que o Detran começou a aparecer com mais relevância na minha vida, né? Porque o tempo está passando e a minha possibilidade de provas também. Ela começou a falar: olha, lembra que eu te ensinei isso aqui para isso? E se você aplicar aqui, você vê que dá para encaixar as duas coisas? E é realmente, foi como se fosse um treino, uma preparação no meu cotidiano para que quando eu precisasse nessa situação, eu já estaria mais preparada. Além disso, né, porque é muito difícil às vezes a gente implementar essas coisas para o dia a dia, porque a ansiedade, às vezes, nossa cabeça fala mais. Então a gente tem que aprender mandar ela ficar quieta, e isso é muito difícil, é um exercício muito constante. Então ter esse preparo antes foi muito bom para mim, para o exame. E na hora que a gente realmente sentou para falar dele, ela me deu dicas para a prova, falou de situações que ela já tinha visto, então para eu ficar atenta e também para eu controlar a minha cabeça, né? As minhas vozes da cabeça, a minha Ela te ansiedade. ensinou a controlar, né? Sim, ela me deu aí algumas técnicas de dividir o percurso, foca nisso. Ela falava muito, enquanto o examinador não falar que acabou, para você sair do carro, não acabou, continua, mantenha calma, respira, etapa por etapa e vamos indo. E além disso, depois que eu comecei a falar com ela, eu entendi algumas situações do exame que acabavam sendo prejudiciais para mim, que eu não enxergava como prejudiciais. Como ir conversando com alguém, às vezes a gente acha que vai ser legal que você tá botando para fora e vendo alguém numa situação que nem você, só que na verdade não é necessariamente tão bom, porque você acaba pegando a ansiedade da pessoa junto com a sua e vai só inflamando tudo. Então, eu acho que ela também me ajudou a ter esse olhar para situações que eu não enxergava como poderiam me prejudicar,
ou poderiam me ajudar, e ela me trouxe essa visão, esse olhar. Então, eu achei que também foi muito bacana isso. É bom esclarecer que a ansiedade, quando ela chega, ela meio que derruba um véu na nossa cabeça que faz a gente perder a concentração, perder a atenção e começa a falhar a memória. Então, quer dizer que ela meio que trava a gente para qualquer tipo de comportamento que cria ansiedade. Então, o que você tem que fazer é controlar a ansiedade, porque uma vez que ela caiu em você, você não tem condições de realizar um exame. Então, na realidade, o segredo é você ter técnica, você aprender a controlar a ansiedade, porque a hora que cai aquela ansiedade mesmo, num exame você não consegue se recuperar, né? E, e o que você falaria para as pessoas que estão fazendo exame? Qual é a hora de parar e pensar? O problema não é técnico, o problema é comigo. Se eu continuar assim, eu vou acabar repetindo, eu vou acabar me frustrando. Que hora que você acha que é o momento exato? Bom, eu sou meio suspeita para falar, porque eu já fazia terapia antes de começar especificamente para a autoescola, e eu acho que é muito importante ter alguém para conversar, para te escutar, te ajudar a entender o que está acontecendo dentro de você, seus sentimentos, entender o porquê que isso está acontecendo, para que aí você consiga aprender a lidar com eles, porque muitos deles não vão sumir. A gente só vai diminuir a intensidade, conseguir, acho que, passar a conviver com ele de uma forma saudável. Então, eu acho que durante as aulas, você percebendo que você consegue fazer os exercícios, por mais que, claro, uma vez ou outra a gente vai cometer um erro, porque a gente não é perfeito 100% do tempo. Mas se você percebe que você não tem uma dificuldade, que você faz tudo, o instrutor te passa a segurança, te fala, olha, você sabe. Talvez precise ajustar uma coisinha aqui, outra ali, mas você sabe fazer. Para o exame, você está pronto. E você chega na hora e bate um nervoso extremo, que é o que aconteceu comigo, coração não para, perna treme, a cabeça dá o branco, você fala. Treme a cabeça, dá um branco. Você olha e fala, meu Deus, você começa a desconfiar daquilo que você sabe. Então, por mais que é uma coisa que você já fez tantas vezes, você chega na hora e fala, mas será mesmo que eu tenho que fazer isso primeiro e não o outro? Será que eu tenho que acelerar aqui e não ali? Então, você acaba começando a duvidar de si mesmo. Eu acho que depois que você faz tantas vezes, você percebe que isso é um padrão, tá na hora de você pedir ajuda para alguém te ajudar a confiar em si mesma naquele momento. Porque eu acho que calma é até uma coisa que a Andrea me falou muito. 100% calma você não vai estar. Isso já tira que é ilusório. Mas o que você pode estar ali é mais tranquila, menos ansiosa, para que você consiga lidar com o desafio ali que é estar fazendo esse exame. Então, eu acho que é ter esses sinais e falar. E tá tudo bem, entender que tá tudo bem pedir ajuda. Isso não te faz menos que ninguém. E, na verdade, eu acho que até algumas situações te faz mais, porque você começa a se entender e isso te traz uma paz. E aí, com isso, você consegue até lidar melhor com os outros. Então, eu acho que é muito importante. Como você chegou até a gente? Foi uma indicação? Foi redes sociais? Como é que você chegou até a gente num instituto especializado em medo de dirigir, em medo de exame e atende tudo, mas na realidade a gente começou com o medo de dirigir, o medo de exame. Como é que você chegou até a gente? Como eu falei, né, eu tava fazendo esse processo, eu repeti algumas vezes, e aí eu, com o pessoal da faculdade, eu falava, ai, não vou hoje pra aula porque eu vou fazer a prova, depois me passa o conteúdo, por favor. E aí, como isso, eles percebiam que, tipo, eu ficava super mal, e eu falava, meu, eu chego lá, eu não consigo, me dá um pânico total, eu não sei o que acontece comigo. E aí uma das minhas amigas falou, olha, minha irmã achou um instituto que está ajudando ela agora em dirigir, ajudando ela no exame, e agora para perder o medo da direção. Quer que eu te passe? Porque eles são focados para isso. E como eu já tinha terapia e eu gosto, eu acho que ajuda muito, eu falei, Você acredita, né? sim. Falei, eu sei que milagre não faz, mas eu quero
ver, né, o que que me falam, quais são as técnicas, quais são as dicas. Falei: "Pode me passar". Aí foi aí que eu entrei em contato com vocês, conversei com a Andréia, ela me explicou mais ou menos como funcionava, a linha dela terapêutica e como funciona no instituto. Eu achei super bacana e falei: "Ai, quem sabe seja aí a ajuda que eu tô precisando para deslanchar de vez". E graças a Deus deu certo. A maior parte das nossas clientes vem por indicação, né? A gente está no mercado há quase 40 anos, sempre fazendo isso com muito carinho, com muita seriedade, né? Com muito conteúdo, com muito estudo. Então, as pessoas sempre indicam a gente, e eu acho isso ótimo, ajudo você e tomara que ajude quem estiver nos assistindo. Bruna, eu queria te agradecer, né? Te desejar felicidade aí agora aí como motorista, tá? E desejar tudo de bom na sua vida, tá bom? Muito obrigada, sou muito grata ao Instituto aí por tudo, por toda a ajuda, principalmente a Andréia que me acompanhou nesse período, ela foi muito importante, me ajudou demais, sou muito grata. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você.